palavra do Senhor, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler algumas passagens, mas deixa eu ler, para iniciar a ministração, deixa eu ler o versículo 24, 1 Reis, capítulo 17, eu quero ler, o primeiro versículo que eu quero ler, é já o último versículo, né, desse capítulo 17, que é o 24, versículo 24, e aí depois a gente volta e vamos entendendo o que Deus tem para nós nesta noite. Amém, igreja, glória a Deus. Vocês estão comigo? Às vezes tem aquele silêncio da morte, né? Você fala, Jesus, queima Jesus, né? Mas não deixa não. Se Deus te tocar aí, pode dar glória a Deus. Dar glória a Deus aqui é de graça. Você tem liberdade em nome de Jesus. 1 Reis 17, 24 diz assim: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Lê mais uma vez aqui, ó. Então a mulher disse a Elias, o profeta: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então repita assim, fala: Senhor Jesus, fala comigo, usa a vida, meu Pai, do pastor Júlio, que o Senhor o use como um vaso, como um canal de bênção, para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Entenda uma coisa, tudo aquilo, eu sempre falo isso e vou repetir, tudo aquilo que eu entendo na palavra de Deus, eu prego. Aquilo que eu não entendo, eu creio. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, de pesquisar, de ir atrás, ir na concordância bíblica, ir na história bíblica, né? Vocês que ainda um dia farão escola, vocês vão saber o que é ir na exegese, ir na hermenêutica, ir na homilética da coisa, buscar informação, por quê, para que isso. E esse texto, semana passada, lá na sede, o apóstolo ministrou, e eu falei: Senhor, fala com a gente de uma forma, né, diferente nesse texto. E essa semana eu busquei em Deus, e Deus colocou no meu coração uma palavra para você. O texto que nós lemos aqui está contando a história do profeta Elias. Pastor, eu já ouvi falar nesse profeta. Quem era? Elias é conhecido como profeta do fogo, igreja, porque todas as vezes que ele orava, fogo do céu caía. Então ele ficou conhecido como profeta do fogo. O seu nome significa Jeová é o meu Deus. Essa é a tradução do nome do Elias. Elias vivia nas montanhas de Gileade, muito famosa pelo seu bálsamo curador que tinha lá. É por isso que talvez você conheça uma música do ministério Diante do Trono, que a letra fala assim: há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. É por causa do bálsamo curador que existia lá nessa cidade, nessas montanhas, chamada Gileade. E Elias, o profeta, ele aparece no cenário de Jerusalém, ali de Israel. Ele aparece no cenário de Israel, no capítulo 17 em diante. Você vai ver mencionar a palavra sobre o profeta Elias. E ele aparece em tempos difíceis. São tempos de escassez, de fome e de morte. Meu querido, projeta por favor 1 Reis 17, versículo 1. E aí nós vamos começar a caminhar do capítulo 17, do versículo 1 em diante. Esse homem de Deus, que aparece nesse momento caótico, nesse momento turbulento da história de Israel, ele já chega chegando. Porque na época, são tempos difíceis, né, em Israel, porque Israel estava sendo governado por um rei chamado Acabe, filho de Onri.
E Acabe era um rei mau. E para piorar, ele ficou pior depois que ele casou com uma moça, uma mulher atribulada chamada Jezabel. Jezabel, ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, uma rainha má e perversa. Então Elias, ele aparece no cenário de Israel em meio a essa dificuldade, essa tribulação, essa tempestade. E no capítulo 17, no versículo 1, quando ele aparece, Elias confronta o rei Acabe. Olha só que ousadia, vamos ler o versículo 1. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho. Ele quis dizer chuva, orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Olha que ousadia. Veja que Elias não falou assim, segundo Deus disse, né? Assim diz o Senhor. Ele não disse não, ele falou segundo a minha palavra. Rapaz, tem que ter muita intimidade, né? Muita bala na agulha para chegar e falar assim, não, eu estou falando. E o mais incrível, não choveu mais, nem orvalho e nem chuva apareceu mais. Ficou 3 anos e meio sem chover em Israel. Por quê? Porque quando você tem intimidade com Deus, com o chefe, querido, ele atesta, ele carimba, ele dá crédito, ele fala, tá ligado, vai acontecer, aleluia. Quando você tem intimidade com ele, as coisas fluem, as coisas acontecem, rompe em nome de Jesus, glórias a Deus. E Elias tinha a intimidade com ele. No versículo 2 em diante, eu quero ler do 2 ao 4, vamos acompanhar, meu filho, do 2 ao 4. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste de Jordão. Ele se escondeu e lá no ribeiro de Querite ele bebia água, matava a sede. Mas eu quero dizer para você, igreja, o ribeiro de Querite na nossa vida é o tempo de treinamento de Deus para a nossa vida. Elias se afastou, se ausentou para o ribeiro de Querite e Deus continuou trabalhando no coração dele. Talvez você esteja nesse ribeiro de Querite, talvez Deus está trabalhando com você, aleluia. Então dá glória a Deus, glorifica ao Senhor, porque quando você sair desse treinamento, você vai sair muito melhor, uma pessoa muito mais madura, muito mais espiritual. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Recebe aí, em nome de Jesus. E o versículo 4: beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Olha que coisa linda, aleluia. Além de Deus prover ali a água para matar a sede do profeta, Deus também ali estava provendo o maná diário, a provisão do que ele precisa para o seu corpo físico. Meu querido e minha querida, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem dúvida alguma que Deus é infinitamente maior, superior, para ele prover tudo aquilo que você precisa? Eu não. Eu creio, aleluia. Não importa o que você esteja passando neste momento, o teu problema não é maior que o nosso Deus, aleluia. E qualquer tempestade ele faz cessar para a glória dele, aleluia, aleluia. Ele cuida dos seus, Deus cuida dos seus. Eu me lembro que quando a gente foi morar na Bahia, nós saímos daqui, e eu já contei essa história para alguns, mas tem gente nova aqui que nunca ouviu, eu vou contar. A gente falou, vamos morar na Bahia. E sabe aquela situação que você vê na televisão, de uma pessoa vindo do Nordeste para cá, para São Paulo, e chegar aqui e dá tudo errado? Aí a pessoa fala, meu Deus, deu tudo errado, e agora? Agora eu quero voltar, porque aqui
não era nada daquilo que me prometeram. Aconteceu com a gente de uma maneira inversa. A gente, em vez de vir de lá para cá, a gente foi daqui para lá. E aconteceu. A gente chegou lá, não era nada daquilo, tudo que prometeram não era nada daquilo. E aí eu lembro que num dia, já tínhamos um tempo que tínhamos chegado na cidade, estávamos lá. E aí eu olhei na despensa do armário, não tinha nada, queridos, nada, nem farinha para fazer um pilão lá não tinha. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E a minha esposa, que sempre teve mais fé que eu, porque ali é uma mulher de fé, viu? Aleluia. E ela olhou para mim e disse assim, meu bem, fique em paz. Jesus não trouxe a gente de tão longe para a gente passar por necessidade. Fique em paz, tenha fé, Ele vai prover. E eu disse assim, naquele momento de incredulidade, porque eu estava na minha crise das dúvidas, e eu falei assim, será? Irmãos, não deu 5 minutos, bateram na nossa porta, eu fui atender. Era um irmão que a gente tinha feito amizade recentemente. Poucas vezes eu tinha conversado com ele, mas ele disse para mim assim, olha, eu não sei se vocês vão entender, não sei se vocês vão aceitar, mas eu estava no supermercado fazendo compra para mim, colocando as coisas no carrinho para levar para minha casa, e o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e disse, não, coloca as coisas e você vai fazer uma compra e vai lá na casa do Júlio, lá na casa da Catiane, e vai entregar essa compra para eles. Aleluia. Irmãos, e Deus é tão detalhista que até as marcas dos produtos era o que a gente usava. A minha esposa, quando fala dessa passagem na nossa vida, ela fala assim, o meu marido, ele adora aquelas pipoquinhas doce, saquinho vermelho, né? Aquelas pipoquinhas doce. Meu marido adora. Até a pipoquinha veio dentro da compra. Aleluia, né? Olha como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Então, não tenha dúvida. Aquilo que você precisa, Ele sabe. E Ele cuida dos seus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Versículo 7, meu filho. Coloca aí, por favor. E que eu vou falando aqui, vocês podem ler. A Bíblia fala, do versículo 7, ainda estamos em 1 Reis e vamos caminhar no capítulo 17. A Bíblia fala que por não chover, já tinha 3 anos e meio que estava sem chover. Por não chover, o ribeiro secou. Secou a água. E aí o que aconteceu? O profeta precisou sair dali. E aí vem uma lição para as nossas vidas. Quando o ribeiro seca na nossa vida, é momento da gente se mexer, sair da zona de conforto. É o momento da gente tomar uma decisão e sair da onde a gente está estagnado, paralisado. Eu não sei se você está recebendo aí, se Deus está falando com você, mas talvez o ribeiro na tua vida de Querite secou, a água secou. Então Deus está começando a te cutucar. Sai do ninho, sai do teu quadrado em nome de Jesus. Vem para perto, Ele está te chamando mais para perto. Então quando o ribeiro de Querite ele seca na nossa vida, é a hora que Deus quer nos levar a níveis mais altos, a experiências mais altas com Ele. Você está entendendo? Diz assim, amém. Glória a Deus. Recebe aí em nome de Jesus. Os versículos 8 e 9, meu filho vai estar colocando para você ler. Deus fala ao profeta Elias que uma mulher viúva iria atendê-lo, iria recebê-lo e iria sustentá-lo. E aí o profeta, talvez ele pensou, opa, Deus preparou uma viúva rica para me ajudar. Só que eu quero lembrar uma passagem de Isaías 55, versículo 8, que diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, assim diz o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Às vezes nós projetamos algo, às vezes nós queremos que algo aconteça de uma forma, de um jeito, mas não é a vontade de Deus, aleluia. E a vontade dele é que tem que prevalecer, glória a Deus.
Por que, pastor, a vontade dele tem que prevalecer? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Às vezes você está querendo alguma coisa e Deus tem algo muito maior. Aleluia, glória a Deus. Quem era, pastor, esta mulher que Deus falou que iria sustentar o profeta, né? O que falar desta mulher para vocês? Eu quero começar lembrando a vocês que é uma mulher viúva. Ela havia perdido o marido, havia perdido seu sacerdote, o provedor da tua casa. Então, com certeza absoluta, o coração desta mulher estava em frangalhos, estava quebrantado. Ela estava em um momento muito delicado da sua vida, passando por um momento de luto, eu imagino. Era uma mulher que não era judia. Como assim, pastor? Ela era fenícia, ela não era judia. Ela não lia a Torá, não meditava nos mandamentos do Senhor, não consultava e adorava o Deus de Abraão, não recitava os salmos. Ela não tinha esse costume, porque ela não cresceu com essa crença, aprendendo dessa forma. Então as bênçãos do Senhor não estavam condicionadas a ela. E outra coisa, é uma mulher que morou toda a sua vida ali no Mediterrâneo, na cidade de Sarepta, a 11 quilômetros de Sidom. E lembra que eu disse para você no início, Sidom era um território que era governado pela família de Jezabel ali, o pai dela, ela. Então o que eu quero dizer, para você entender mais profundamente a situação da mulher, ela era mulher, coisa que naquela época a mulher não era valorizada, a mulher não tinha o valor merecido que ela deveria ter, pelo menos no mesmo nível que um homem. Você sabe que mulher naquela época, elas não tinham o valor e o respeito que mereciam, e glórias a Deus por vocês, que hoje vocês têm, conquistaram o espaço de vocês, aleluia, e merecidamente conquistaram. Então glória a Deus hoje que vocês são honradas e reconhecidas, mas naquela época não. Para complicar ainda mais, mulher e viúva. Viúva naquela época era tratada como cidadã de segunda classe. Viúva naquela época era ignorada por muitas pessoas. Para complicar ainda mais, mulher, viúva, pobre, passando dificuldade. Olha só a situação. E nas terras de Sidom, nas terras inimigas. E aí o Senhor, mesmo com todas essas adversidades, o Senhor faz essa mulher prosperar. Você pode dizer glória a Deus? Então eu quero dizer para você, mesmo com qualquer dificuldade que você esteja passando, se você crer e se achegar a Deus, há uma promessa de Deus para a tua vida. A provisão e presença de Deus não vão faltar para você e para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Recebe aí, em nome de Jesus, aleluia. Assim como Deus honrou essa mulher, Deus também vai te honrar, para a glória de Deus. E aí Jesus lembra desta mulher. Quando lemos Lucas capítulo 4 versículo 25, Jesus ele está fazendo um sermão em uma das sinagogas de Nazaré, e ele menciona esta mulher. Ele diz assim: na época de Elias havia muitas viúvas em Sarepta, mas somente uma foi visitada, que foi essa mulher. O que eu quero dizer com isso? Se você nesta noite, você que está aqui, se você abrir o teu coração, você também que está aí, aleluia. Se você abrir o teu coração, se você desejar, Jesus vai te visitar nesta noite, satisfazer o desejo do teu coração, aleluia. Então eu acho que você não recebeu, eu vou te dar mais uma chance de você receber essa palavra profética. Se você abrir o teu coração, se você desejar, nesta noite, neste dia, agora, Jesus pode visitar você e satisfazer o desejo do teu coração, virar uma chave na tua vida, fazer com que as coisas rompem na tua vida em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. Deus usou uma mulher simples para ser bênção na vida do profeta Elias.
O que eu quero dizer? Deus, Ele usa pessoas simples. Ele quer te usar. Aí você fala assim: ah, pastor, mas eu sou o menor da minha casa, como Gideão disse. Não tem problema, mas é você que Deus quer te usar. Deus usou no Velho Testamento um senhor gago chamado Moisés para libertar ele, libertar o povo da escravidão do Egito. Um homem que mal sabia falar direito, que era gago, precisava da ajuda do irmão Arão para falar por ele. E foi uma bênção, Moisés. Deus usou um menino, entregador de marmita, chamado Davi, para derrubar o gigante e para ser consagrado o maior rei que Israel já teve. Era um menino que ninguém dava nada por ele, esquecido pela sua família. Quando você sabe da história, quando Samuel foi ungir na casa de Jessé quem seria o futuro rei de Israel, deixaram ele por último, falaram: não pode ser, de forma nenhuma. Mas era ele que Deus queria. Sabe por quê? Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ele conhece o teu coração, Ele sabe das suas intenções, Ele sabe das suas motivações, Ele também sabe dos seus defeitos. Mas mesmo assim, Ele quer te usar na obra dele. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. E Elias vai a Sarepta, na cidade, encontra a viúva que Deus falou para ele, apanhando lenha. E quando ele encontra ela está na porta da cidade, pegando ali 2 cavacos de lenha. E quando ele encontra ela, ele diz assim para ela, ele se aproxima e diz: me dá um pouco d'água. Quando ela vai pegar água, ele diz assim, ele acrescenta ainda, fala assim: me traga também um pedaço de pão para mim comer. E foi aí que ela diz assim: Senhor, eu raspei o restante da farinha que tinha na minha panela, na minha botija. Não estou com nada em casa, só tem um bocadinho. Eu raspei tudo, derramei a última gota de azeite que eu tinha nesse bocadinho de farinha. Estou fazendo ali um mingau lá, um angu. Estou fazendo uma provisão ali para que eu coma juntamente com meu filho. Depois a gente vai morrer. Depois que comer, sei lá o que vai acontecer. Com certeza vamos morrer. Para a gente fazer a última refeição, eu e meu filho. Olha que interessante. Ela disse que era a última, mas eu quero lembrar uma coisa que eu sempre falo nesse altar para você: a última palavra quem diz é Deus. Aleluia. Ela achava que era a última, mas Deus cruzou o caminho daquela viúva e mudou a história dela. Glória a Deus. Principalmente por causa do posicionamento dela. Aleluia. Fez toda a diferença. Então diga assim, repita assim, provisão e presença não vão faltar na minha vida e na minha casa. Aleluia. O profeta ali insiste, meu filho, vamos ler o versículo 13 e 14, você coloca aí que eu vou ler na Bíblia aqui. O profeta insiste em falar com ela, e ele diz aqui no versículo 13: Elias lhes disse: não temas, vai, faze como disseste, mas faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora, depois o farás para ti e para o teu filho. Nessa hora, fala a verdade, se é eu e você, fala assim: tá ruim, hein? Tá repreendido, eu e você, ia falar: é ruim, profeta, sai fora, vou comer meu filho. Mas não. Pois assim diz o Senhor, versículo 14, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre Israel. E aconteceu, aleluia. Ela foi obediente e aconteceu. Ela sabia que estava na frente de um homem de Deus. Eu acredito pelo vestimento, porque os profetas se vestiam de uma forma diferente do que
as pessoas comuns naquela época. Então, quando Elias se aproximou, puxou assunto com ela, pediu água, pediu um pedaço de pão, ela sabia que era um profeta, um homem de Deus, mas eu acho que ela não sabia que era Elias, que Elias era muito conhecido. Eu acredito que ela não tinha percebido ainda, o primeiro momento dela, que era o profeta Elias, mas ela teve fé, irmãos. E eu vou dizer para você, você que é mãe, você que é pai, se coloca um momento no lugar dessa mulher, tirar da boca do filho, para alimentar o homem de Deus, mas foi fé, e isso fez toda a diferença. Ela fez como o profeta disse, ela acreditou, ela creu, e duas coisas que aconteceu com ela eu aprendo na passagem aqui. Ela sabia da situação que ela estava vivendo, mas ela não deixou que isso paralisasse a fé dela. Ela foi mesmo ousada. Ela sabia da situação que ela se encontrava, dali tudo concordava para dar ruim, mas ela falou: não, eu creio em Deus, eu acredito na provisão, na presença de Deus, através deste homem de Deus, que as coisas vão mudar. Primeira coisa. E segunda coisa, mesmo em tempos difíceis, aquela mulher, ela tinha pão e água para dar para o homem de Deus. O que eu quero dizer com você sobre isso? Mesmo em tempos difíceis, você tem pão e água para ofertar ao Senhor. Ah, pastor, eu não tenho um boi, mas você tem um cabrito para ofertar. Pastor, eu não tenho um cabrito, mas você tem uma pombinha para ofertar. Alguma coisa você tem para ofertar no altar do Senhor. E eu não estou falando financeiramente de dinheiro, eu estou falando do teu coração, da tua vida, da presença mesmo no altar do Senhor, no reino de Deus, na obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então essas duas coisas eu aprendo aqui com esta mulher. E a viúva, ela enfrentou a falta de alimento ali na hora, mostrou extraordinária hospitalidade com o profeta, o homem de Deus. E sabe o que aconteceu? Quando ela enfrentou essa crise, quando ela recebeu o homem de Deus com hospitalidade, com gentileza, olha que coisa linda, versículo 15 e 16, meu filho. Versículo 15 diz assim: foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Como assim, pastor? Ela não falou que tinha um bocadinho só, não dava para nada? Deus multiplicou, aleluia, aleluia, Deus multiplicou, o milagre entrou naquela casa. E olha que lindo, querido, o versículo 16: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio do profeta Elias. Aleluia. A gente não sabe quantas pessoas da família dela veio a ter com ela nessa fase aqui, mas a palavra de Deus diz: toda a sua casa se alimentou, não faltou a farinha e o azeite. Você pode dizer glória a Deus? Não faltou, é a lei da semeadura. Quando você semeia, mais uma vez eu quero dizer, também é financeiramente semear, também, mas eu estou aqui profeticamente falando da sua vida espiritual, do teu coração. Quando você semeia a tua vida no reino de Deus, Deus ele multiplica, Deus ele abençoa, Deus ele derrama na tua vida. Aleluia. Então receba aí em nome de Jesus. Tudo que você semear, com certeza Deus vai recompensar o teu esforço em nome de Jesus. Versículo 17 em diante, capítulo 17, versículo 17, a Bíblia está falando que o filho desta mulher adoeceu e morreu. Olha que tragédia. Essa mulher, ela não tinha mais o seu marido, ela era viúva, ela não tinha mais o provedor da sua casa, então a sua esperança estava depositada no seu filho. Ele vai continuar a descendência, ele vai me sustentar. Só que o filho também morreu. E agora o que seria desta mulher?
E quando ela busca o homem de Deus, né? E agora, o que será do meu futuro, profeta? O homem de Deus, ele fala: calma, não fica abalada não. Mas irmãos, na hora da dificuldade, ouvir isso, você fala, é fácil falar, né? Você se coloca mais uma vez na pele desta mulher. Ela passou por uma situação difícil, e agora mais uma vez a fé dela está sendo provada. Só que agora está doendo mais, porque tocou no filho. Agora mexeu mais ainda na ferida dela. Só que ela creu, ela acreditou, e Deus usou a vida do profeta Elias, e o filho dela ressuscitou mais uma vez, aleluia. E o profeta Elias foi, entregou o filho para ela e disse: está aqui o teu filho. E aí, já partindo para o finalmente, a história desta mulher nos mostra o quê? Mostra que o Senhor está disposto a nos dar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Você precisa de um milagre? Eu preciso. Então o Senhor está aqui, o Deus dos milagres está aqui, o Deus do impossível está neste lugar. Então daqui a pouco nós vamos orar. Ore com fé. Aquilo que você está enfrentando de dificuldade, Ele é poderoso para reverter essa situação na tua vida, em nome de Jesus. A provisão necessária que você precisa, o milagre que você precisa, Ele é fiel, aleluia. O Senhor nos surpreende, e na grande maioria das vezes acontece de uma forma inesperada. Ele surpreende a gente, que a gente fica de boca aberta. É um dinheiro, um cheque que a gente não esperava, um dinheiro que aparece, vem nas nossas mãos, um dinheiro que vem na nossa conta, e a gente fala: meu Jesus, né? Eu me lembro, já contei essa história, vou lembrar vocês. Eu me lembro que um dia estávamos indo, um sábado, morávamos lá na Bahia, estávamos indo para adorar ao Senhor na casa de Deus. Naquele dia eu iria ministrar no culto dos jovens, e eu estava com um dinheiro, o único dinheiro que eu estava na mão. Ou eu pagava o aluguel da casa, ou eu fazia a compra para o mês. Se eu pagasse o aluguel, não fazia a compra do mês. Se eu fazia a compra do mês, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei: e agora? O que eu faço? Vamos buscar a Deus, vamos orar e vamos fazer a obra de Deus, porque Deus está cuidando de tudo. E nós fizemos lá, foi uma benção. Deus operou, Jesus operou, foi lindo. Quando estava terminando, já estava orando, terminando o culto, eu vi uma irmã, uma jovem, que tinha vindo para São Paulo. E quando ela veio, ela falou: estou indo para São Paulo, eu vou lá perto do seu irmão. Você quer que eu leve alguma coisa para ele? Eu escrevi uma carta. Para o meu irmão, mas eu disse: tá tudo bem. Eu não chorei nada, não falei tá difícil, não. Eu disse só coisas boas. Falei: tá uma bênção, dificuldade a gente, uma aqui, uma ali, mas está tudo tranquilo, a gente está bem, está com saúde. Não falei nada demais. Beleza. Quando ela voltou, eu vi e falei: voltou, glória a Deus. Terminou o culto, ela veio balançando um envelope de carta, e eu na hora falei: opa, resposta do meu irmão. Eu mandei uma carta, ele me mandou outra. Beleza. Ela falou: teu irmão mandou para você. Eu peguei, pus no bolso e fui para casa. Cheguei em casa, lembrei, falei: a carta do meu irmão. Irmãos, quando eu cheguei e abri, quando eu peguei o envelope e abri, não tinha carta nenhuma. Tinha um cheque exatamente no valor do que eu precisava para me pagar o aluguel. Aleluia! Esse é Deus. Esse é o Deus da provisão. Eu me lembro que também em outra, as histórias lá na Itapetinga é fantástica, né? Eu lembro que quando uma vez eu fui convidado para pregar, e a gente estava conversando, eu e minha esposa, sobre uma conta de luz que precisávamos pagar, que tinha vencido, e estávamos com medo até de cortarem porque já estava atrasada. E eu lembro que eu ia ministrar, e aí ela falou assim: por que você não põe aquele paletó do meu tio te deu? Porque você nunca usou, ele te deu, você nunca usou. Se você não usar, eu vou dar para alguém.
Eu falei, é mesmo, hoje eu vou pôr aquele paletó, vou pregar de paletó. Aí eu vesti o paletó, e na hora que eu fui pôr a mão assim para ver e tal, eu fui fuçar os bolsos. Quando eu olhei, tinha dinheiro no paletó, aleluia, né? Aí o Nicolas vai falar, era do Silvio Santos? Não, mas tinha dinheiro no paletó, exatamente o valor que a gente precisava para pagar a conta de luz, querido. Você acredita? Aleluia, glória a Deus. E eu falei, Deus. Aí eu lembro que depois passou anos, a gente estava almoçando na casa desse tio. Aí eu contei essa história para ele e falei assim, nem me peça porque eu não vou devolver o dinheiro. Ele deu risada, falou, não, amém, é benção, está abençoado. Mas aí eu contei essa história, falei, você me abençoou, meu querido. Aí eu contei que a gente, numa hora de dificuldade, Deus usou a vida dele para ser bênção na nossa vida. Mas foi provisão, foi milagre de Deus na nossa vida, aleluia. E Deus é assim, Ele faz isso. É um telefonema, uma mensagem que chega bem naquela hora que você tanto precisa, que você tanto necessita. Eu lembro que há um tempo atrás, eu mandei uma mensagem, eu senti, fazia tempo que eu não conversava com o irmão lá da sede, e eu senti, vocês sabem que eu gosto de mandar mensagem, eu senti de mandar para ele, e eu acho que eu gravei um áudio, se eu não me engano, eu gravei um áudio falando com ele, mandando uma mensagem, falando, meu cara, eu senti vontade e tal de falar com você, e mandei uma palavra, né, uma palavra de conforto. Eu não entendi muito, não entendi, fui tocado a mandar aquela mensagem. Passou 2 minutos, ele me ligou. Quando tocou o telefone, eu vi que o nome era dele. E aí, meu querido, ele falou para mim assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu, eu estou aqui no hospital com o meu pai internado, e eu estou aqui desesperado. E aí toca o telefone aqui, vem a mensagem, sua mensagem, eu comecei a ler, eu comecei a chorar, porque eu estava aqui desesperado, e ele usou para mandar uma mensagem. Olha como que Deus é maravilhoso, como esse Deus é lindo, glórias a Deus, aleluia. A hora que o irmão estava precisando, foi uma palavra de conforto para ele, e eu nem sabendo que o irmão estava no estreito, passando o vale lá. É a proposta de emprego que você tanto precisa, é ali a mãe, né, que dá a roupa do seu bebê, porque já não serve mais, e dá para você, olha, não serve mais para o meu bebê, você quer, bem na hora que você está precisando, aleluia, você estava precisando, e a pessoa te abençoa, glória a Deus. É Deus usando uma situação contrária a seu favor. Eu falo, meu Deus, olha, fui abençoado na situação que eu menos esperava. É Deus usando uma pessoa improvável, que você nem imaginava, para abençoar a sua vida, para abençoar a tua família, para abençoar e te promover no trabalho, aleluia. Esse é o Deus do impossível, que está lá em Lucas 1,37, é o nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Então diga mais uma vez, provisão e presença não vão faltar na minha vida, e não vão faltar na minha casa, em nome de Jesus, aleluia. E eu sei que depois que tudo isso acontece, que o menino ressuscita de novo, né, através da vida do profeta Elias. Versículo 24, meu filho, projeta aí por favor. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, aleluia. Você pode ficar de pé, para a gente adorar ao Senhor em oração. Prepara um louvor, meu filho, para depois que a gente orar, nós adorarmos ao Senhor com louvor. Mas nesse momento eu quero te convidar para que você ore comigo em nome de Jesus. Você pode dizer amém?